O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 157. A nova missão da mulher no discurso às discípulas em Nazaré. Valtorta escreve em 7 de maio de 1945. Jesus ainda está em Nazaré, na sua casa, ou melhor, está onde foi a oficina do carpinteiro. Com ele estão os 12 apóstolos, e além deles, aí estão Maria, mãe de Tiago e de Judas, Salomé, Susana e uma novidade, Marta. Uma Marta muito aflita, com claros sinais de choro em seus olhos. Uma Marta desambientada, atemorizada por estar assim sozinha, junto de outras pessoas, e sobretudo da mãe do Senhor. Maria procura familiarizá-la com as outras e tirar dela aquela sensação de mal-estar que percebe estar sofrendo, mas as suas carícias parecem estar sempre mais a angustiar o coração da pobre Marta. Rubor e grandes lágrimas se alternam sob véu descido sobre sua dor e seu mal-estar. Entra João com Tiago de Alfeu. Não está, Senhor. Ela foi com seu marido hospedar-se na casa de uma amiga. Isto é o que nos disseram os servos. De João. Certamente ela sentirá muito, mas sempre poderá ver-te e receber as tuas instruções. Termina Tiago de Alfeu. Está bem. O grupo das discípulas não está como eu desejava, mas vós estáis vendo. No lugar de Joana, que está ausente, acha-se aqui a Marta, filha de Teófilo, irmã de Lázaro. Os discípulos sabem bem quem é Marta. E minha mãe também. Tu também, Maria. E também tu, Salomé, já saibais pelos vossos filhos quem é a Marta, não tanto como mulher, segundo o mundo, mas como a criatura aos olhos de Deus. Tu, Marta, por tua vez sabes quem são estas, que te consideram irmã e que te amarão muito, irmã e filha. Disto tens muita necessidade, ó boa Marta, para teres também aquele conforto humano de afetos bons que Deus não condena, mas que deu ao homem para aliviá-lo nos canseiras da vida. E Deus te trouxe para aqui justamente na hora por mim escolhida para estabelecer a base. Eu poderia dizer, o tecido, na qual bordareis a vossa perfeição de discípulas. Discípulo quer dizer aquele que segue a disciplina do mestre, da sua doutrina. Por isso, em sentido amplo, serão chamados discípulos todos aqueles que agora e nos séculos futuros seguirão a minha doutrina. E para não inventar muitos nomes, como discípulos de Jesus, segundo os ensinamentos de Pedro, de André, de Tiago, de João, de Simão, ou de Filipe, de Judas, ou de Bartolomeu, ou de Tomé e Mateus, dir-se-á somente o nome que os unirá num único sinal, cristãos. Mas, por entre a grande massa dos que obedecem à minha disciplina, eu já escolhi os primeiros, e depois os segundos, e assim se fará através dos séculos, em memória de mim, como no templo, e até antes, desde Moisés, houve um pontífice, os sacerdotes, os levitas, os prepostos aos diversos serviços, os ofícios e encargos, os cantores e assim por diante, e mesmo haverá no meu templo novo, tão grande como a terra inteira, duradouro como ela, haverá os maiores e os menores, todos úteis, todos a mim diletos, e além disso, haverá mulheres, uma categoria nova que Israel sempre desprezou, confinando-as aos cantos das virgens no templo ou às instruções das mesmas virgens no templo, e nada mais do que isso. Não fiqueis discutindo se isso era justo na religião fechada de Israel e naquele tempo de ira. Aquilo era justo. Toda desonra caía sobre a mulher, origem do pecado. Na religião universal de Cristo e no tempo do perdão, tudo isso muda. Toda graça se reuniu numa mulher, e ela deu a luz ao mundo, a fim de que ele fosse redimido. A mulher, portanto, não é mais objeto de desprezo para Deus, mas a ajuda de Deus. E por meio da mulher dileta do Senhor, todas as mulheres podem tornar-se discípulas do Senhor, não somente como a massa, mas como sacerdotisas menores, coadjutoras dos sacerdotes, aos quais podem dar muita ajuda, junto aos mesmos e aos fiéis e aos infiéis,
e junto àqueles que não se deixam levar a Deus pelo ressoar da palavra santa, e sim pelo sorriso santo de uma discípula minha. Vós me pedistes para vir, como vêm os homens atrás de mim, mas vir somente, escutar somente, pôr em prática somente é pouco demais para mim, em comparação com o que eu espero e quero de vocês. Fazer aquelas coisas seria procurar a vossa santificação. Uma grande coisa, mas ainda não me basta. Eu sou filho do absoluto, e dos meus prediletos quero o absoluto. Quero tudo, porque eu dei tudo. Além disso, não somente eu, mas também assim está o mundo. Esta coisa tremenda que é o mundo deveria ser tremendo na santidade, uma santidade ilimitada em número e poder. Santidade da multidão dos filhos de Deus, ao invés, é terrível por sua maldade. Sua complexa maldade é realmente sem limites, pelo número de suas manifestações e por seu poder de praticar o vício. Todos os pecados existem no mundo, que não é mais a multidão dos filhos de Deus, mas é a multidão dos filhos de Satanás. E, sobretudo, vivo está o pecado, que traz em si o mais claro sinal de sua paternidade. Ódio, o mundo odeia. Quem odeia vê o mal até nas coisas mais santas e quer ver também a quem não vê. Se perguntasseis ao mundo, para que é que eu vim, ele não vos diria, para fazer o bem e remir, mas vos diria para corromper e usurpar. Se perguntasseis ao mundo, que é que ele pensa de vós que me seguis, ele não diria, vós o seguis para purificar-vos e para dar um conforto ao mestre com santidade e pureza, mas diria, vós o seguis porque estáis seduzidos por ele, que é homem. Isso é o mundo. Eu vos digo também isto, para medirdes tudo, antes de mostrar-vos ao mundo como discípulas eleitas, como os troncos das gerações das futuras discípulas, cooperadores dos servos do Senhor. Tomai bem o vosso coração nas mãos, e dizei-lhes a este vosso coração sensível de mulheres, que vós e ele convosco sereis feitos objetos de zombarias, sereis caluniadas, cuspidas, espezinhadas pelo mundo, pelo desprezo, pela mentira, pela crueldade do mundo. Perguntai-lhe, e se ele se sente capaz de receber todas aquelas feridas sem gritar de indignação, maldizendo aqueles que o ferem. Perguntai-lhe se ele se sente capaz de arrostar o martírio moral da calúnia, sem chegar a odiar os caluniadores e a causa pela qual será caluniado. Perguntai-lhe se, abeberado e recoberto pelo ódio do mundo, saberá sempre emanar amor, e se, envenenado pelo absinto, saberá espremer mel, se, sofrendo toda espécie de torturas pelas incompreensões, pelos escárnios, pela maledicência, saberá ainda continuar a sorrir, mostrando com a mão ao céu sua meta, para a qual, por uma caridade feminina, materna até nas mocinhas, materna também mesmo quando foi prestada às pessoas de idade muito avançada, que poderiam ser vossas avós, mas que são espiritualmente uns meninos, que mal acabam de nascer, e incapazes de compreender e de se orientarem no caminho, na vida, na verdade e na sabedoria, que eu vim dar, dando a mim mesmo, caminho, verdade e vida, sabedoria infinita e divina. Perguntai-se-lhe, mesmo assim, haverá de querer levar os outros. Eu vos amarei do mesmo modo, ainda que me digas que não tenho força para isso, Senhor, para desafiar o mundo inteiro por amor a ti. Ontem uma menina me pediu que eu a imolasse, antes que chegasse para ela a hora das núpcias, porque ela acha que me ama como Deus há de ser amado, ou seja, com toda ela mesma, na perfeição de uma doação absoluta. E eu farei o que ela quer. Ocultei-lhe a hora, para que a alma não trema de medo, e a carne ainda mais que a alma. A sua morte será semelhante à da flor, que fecha sua corola em uma tarde, achando que vai abri-la de novo no dia seguinte, mas não a abre mais, porque o beijo da noite aspirou a sua vida. Eu o farei, conforme o seu desejo, antecipando de poucos dias antes do meu, o seu sono da morte, para não fazê-la esperar no limbo, esta minha primeira virgem, e encontrá-la logo que eu morrer. Não choreis, sou o Redentor,
Mas esta mocinha santa não me pediu para seguir-me. Não se limitou a hosana depois do milagre, mas soube aproveitar-se do milagre como que uma moeda posta a juros, passando da gratidão humana a uma gratidão sobrenatural, de um desejo terreno a um ultraterreno, mostrando um amadurecimento de espírito superior a de quase todos. Digo quase, porque entre vós que me estáis ouvindo há perfeições iguais ou até superiores ao dela. Ao contrário, mostrou o desejo de completar sua transformação de jovenzinha em anjo, no segredo de sua casa. E eu também a amo tanto que nas horas de desgosto pelo que o mundo me faz, lembrar-me-ei desta doce criatura, bendizendo ao Pai por estas flores de amor e de pureza, com que o Pai me enxuga as lágrimas e os suores de mestre de um mundo que não me quer. Mas, se quiserdes, se tiverdes a coragem de permanecerdes discípulas eleitas, eis que eu vos mostro o trabalho que havereis de fazer para justificar a vossa presença e eleição junto a mim e junto aos santos do Senhor. Vós podeis fazer tanto junto aos vossos semelhantes e para com os ministros do Senhor. Fiz menção disso a Maria do Alfeu há muitos meses. Grande é a falta que faz a mulher junto ao altar de Cristo. As infinitas misérias do mundo podem ser curadas por uma mulher, muito mais e melhor do que por um homem, sendo depois levadas ao homem para que sejam completamente sanadas. Para vós, abrir-se-ão muitos corações, especialmente os femininos. A vós, ó mulheres discípulas, deveis acolhê-los como se fossem filhos queridos e desencaminhados, que voltam à casa paterna e que não ousam encarar o pai. Sereis vós que reconfortareis o culpado e aplacareis o juiz. Muitos virão a vós, à procura de Deus. Vós os acolhereis como peregrinos cansados, dizendo-lhes, aqui é a casa do Senhor. Ele virá logo. E ao mesmo tempo o circundareis com o vosso amor. Senão meu sacerdote virá. A mulher sabe amar. Ela foi feita para o amor. Ela rebaixou o amor, fazendo dele uma fome de sensualidade. Mas no fundo de sua carne está sempre prisioneiro o verdadeiro amor, a joia da alma dela, o amor libertado da lama acre da sensualidade, dotado de asas e de perfumes angélicos, dotado de uma chama pura e da lembrança de Deus, de sua origem, que vem dele e de sua criação. A mulher, a obra-prima da bondade, ao lado da obra-prima da criação, que é o homem. E agora seja dada a Adão uma companheira para que ele não se sinta sozinho. Não deve abandonar os Adãos. Tomai, portanto, esta faculdade de amar e usai-a no amor do Cristo, pelo Cristo junto ao próximo. Sede toda caridade junto aos culpados arrependidos. Dizei-lhes que não tenham medo de Deus. Como não saberíeis fazer isso? Vós que sois mães e irmãs? Quantas vezes os vossos pequeninos, os vossos irmãozinhos não estiveram doentes e precisando do médico e tinham medo, mas vós, com carícias e com palavras de amor, tirastes aquele medo e eles com as mãozinhas na vossa, mas deixaram-se tratar, sem terem mais o medo de antes. Os culpados são os vossos irmãos e filhos doentes e temem a mão do médico. E o que ele vai dizer? Não é assim. Dizei-lhe vós que sabeis quanto Deus é bom, que Deus é bom, e não é preciso temê-lo, ainda que ele seja firme e decidido ao dizer: não deves nunca mais fazer isto. Não espossará a quem já fez o mal e ficou doente, mas tratará dele para que fique são. Sede mães e irmãs ao lado dos santos. Eles também têm necessidade de amor. Cansar-se-ão e se consumirão na evangelização. Não poderão conseguir tudo o que é preciso fazer. Ajudai-vos vós, discretas e cuidadosas. A mulher sabe trabalhar em casa, por entre as mesas e as camas, junto aos teares e tudo mais que é necessário para a vida diária. O futuro da igreja será uma contínua ida dos peregrinos aos lugares de Deus. Sede vós as caridosas hospedeiras, que tomais para vós as coisas mais humildes, a fim de deixardes livres os ministros de Deus, para continuarem a obra do Mestre. Depois virão os tempos difíceis, sangrentos e ferozes. Os cristãos e até os santos passarão horas de terror e de fraqueza. O homem nunca é muito forte para sofrer.
A mulher, ao invés, tem sobre o homem esta verdadeira realeza do saber sofrer. Ensinar isso ao homem, sustentando nessas horas de medo, de desconforto, de lágrimas, de canseiras e sangue. Em nossa história temos exemplos de magníficas mulheres que souberam fazer atos de muita audácia libertadora. Temos Judite, Jael, mas acreditai que nenhuma delas é maior, até agora, do que a mãe que foi Marte 8 vezes, 7 em seus filhos e uma em si mesma, no tempo dos Macabeus. Mais tarde haverá uma outra, mas depois que essa tiver vindo, tornar-se-ão frequentes as mulheres heroínas da dor e na dor, as mulheres conforto dos mártires, e mártires elas próprias, as mulheres anjos dos perseguidos, as mulheres sacerdotisas mudas, que pregarão a Deus com o seu modo de viver, e que sem outra consagração a não ser a que elas receberam do Deus amor, serão consagradas e dignas de o serem. Estes são em linhas muito esquemáticas os vossos principais deveres. Eu não terei muito tempo para dedicar a vós em particular, mas vós vos formareis ouvindo-me, e mais vos formareis sob a guia perfeita da minha mãe. Ontem, esta mão materna, e Jesus pega na sua a mão de Maria, conduziu até mim a jovem que eu vos falei, e ela me disse que somente por tê-la ouvido e ficado ao seu lado durante poucas horas já tinha amadurecido o fruto da graça recebida, levando-o à perfeição. Não é a primeira vez que a minha mãe trabalha pelo Cristo seu Filho. Tu, meus discípulos e também meus primos, sabeis quem é Maria na formação das almas a Deus, e o podeis dizer àqueles e àquelas que tiverem o temor de não terem sido preparados por mim para a missão ou de não o serem ainda suficientemente quando eu não estiver mais entre vós. Ela, a minha mãe, estará convosco agora, nas horas da minha ausência e depois, quando eu não estiver mais entre vós. Ela fica convosco e com ela a sabedoria em todas as suas virtudes. Seguide agora em diante todos os seus conselhos. Ontem à tarde, quando ficamos sozinhos, eu sentado perto dela, como quando era criança com a cabeça sobre seu ombro tão doce e tão forte, minha mãe me disse: como é doce ser a mãe do Redentor. Tínhamos falado da jovem que partiu nas primeiras horas da tarde com um sol mais radioso do que aquele do firmamento, encerrado em seu coração virginal o seu segredo santo. Sim, como é doce quando a criatura que vai ao Redentor e já uma criatura de Deus, na qual só existe a mancha original, que só pode ser lavada por mim. O amor lavou todas as outras pequenas manchas de imperfeição humana, mas minha doce mãe, puríssima guia das almas para o teu filho, estrela santa de orientação, mestra suave dos santos, piedosa nutriz dos pequeninos, cura salutar dos enfermos, nem sempre irão a ti estas criaturas que não repugnam a santidade, mas as lepras, mais os horrores, mais o mau cheiro, os emaranhamentos de serpentes ao redor de coisas imundas rastejarão até os seus pés. Ó rainha do gênero humano, para te gritarem piedade, socorre-nos, leva-nos ao teu filho, e terás que colocar esta tua cândida mão sobre as chagas, inclinar-te com os teus olhares de pomba paradisíaca sobre as deformidades infernais, aspirar o fedor do pecado e não fugir. Ao contrário, dizes, acolher sobre o coração esses mutilados por Satanás, esses abortos, estas podridões e lavá-los com o teu pranto e trazê-los a mim. E então dirás, como é difícil ser a mãe do Redentor. Mas tu o farás, porque és a mãe. Eu beijo e abençoo estas tuas mãos, das quais virão a mim tantas criaturas, e cada uma será uma glória para mim. Mas antes de ser minha, ela será uma glória tua, ó Mãe Santa. Vós, queridas discípulas, segui o exemplo da minha mestra, e também de Tiago e de Judas e de todos aqueles que querem formar-se na graça e na sabedoria. Segui a sua palavra, é a minha palavra tornada mais doce. Nada é preciso acrescentar a ela, porque é a palavra da Mãe da Sabedoria. E vós, meus amigos, aprendei das mulheres a humildade e a constância, e humilhando a soberba do homem, não desprezando as mulheres discípulas, mas temperai a vossa força,
e poderia dizer também a vossa dureza e intransigência. Ao contato da doçura das mulheres, e, sobretudo, aprendei delas a amar, a crer e a sofrer pelo Senhor, porque em verdade vos digo que elas, as fracas, se tornarão as mais fortes na fé, no amor, na coragem, no sacrificarem-se pelo seu mestre, que elas amam com todo o próprio ser, sem nada pedirem, sem nada pretenderem, dando-se por bem pagas, ao me amarem para poder dar-me conforto e alegria. Ide agora para as vossas casas, ou para as casas em que estáis hospedadas. Eu fico com minha mãe. Deus esteja convosco. Todos vão-se embora, menos Marta. Tu fica, Marta. Eu já falei com o teu servo. Hoje não é Betânia que te hospeda, mas a pequena casa do seu Jesus. Vem, comerás ao lado de Maria e dormirás no quartinho junto ao seu. Comerás ao lado de Maria. O espírito de José, que foi o nosso conforto, te confortará enquanto descansas, e amanhã voltarás para Betânia mais forte e firme para preparar também lá mulheres discípulas à espera daquela mais querida a mim e a ti. Não tenhas dúvida, Marta, eu nunca faço promessas em vão, mas para se fazer de um deserto cheio de víboras, um bosque do paraíso precisa-se de tempo. O primeiro trabalho não se vê, parece até que nada aconteceu, mas a semente já foi lançada, as sementes todas. Depois virá o pranto para fazer o que a chuva faz, que abre as sementes, e as árvores boas virão. Vem, não chores mais. Fie-te.